Gravar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula aqui, a segunda parte, hoje dia 20 de agosto, né? Então a gente estava falando aqui, ó, deixa eu ver aqui, não é isso. Vocês estão vendo aí meu WhatsApp aí. Aqui, né? Nós estamos falando aqui, então, das bases para que a gente possa, então, estimar, né, esse fluxo de caixa. Muito bem. Então a gente falou que essa estimativa ela tem que ser em premissas razoáveis, porque tem gente que faz premissas aí que acha que tem o melhor fluxo do mundo, como a gente falou, no caso das minhas alunas lá, que elas estavam, como se diz, fazendo como se diz, uma estimativa totalmente fora da realidade. Então, na verdade, isso não é aconselhável quando a gente faz esse tipo de fluxo. Aqui é a mesma coisa, tá? Veja só, então, ó, basear as projeções no fluxo de caixa nas previsões ou orçamentos financeiros mais recentes aprovados pela administração. Então, isso também é uma base que a gente tem que considerar, né? Porém, devem excluir qualquer estimativa de fluxo de caixa que se espera surgir de reestruturação futura, melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. As projeções baseadas nessas previsões ou orçamentos devem abranger, como regra geral, o período máximo. Então, temos duas coisas importantes aqui: período máximo de 5 anos, a menos que se justifique fundamentalmente um período mais longo, tá? Bom, então, primeiro, quando você tem aí reestruturação, quando você tem algum tipo de, digamos, estratégia para melhorar o desempenho do ativo ou qualquer coisa do tipo, o que acontece? E você não deve considerar isso no seu fluxo de caixa, tá? Isso precisa ser excluído. Por quê? Porque, primeiro, você está fazendo aí uma estimativa de algo que você nem sabe se vai acontecer. Então, você tem que basear o seu fluxo, o seu ativo, numa estimativa, digamos, coerente, numa estimativa que você já tem base. E outra coisa, estimativa para fluxos de caixas aqui, para impairment, 5 anos. Ou seja, embora você vai usar um ativo 10 anos, então você vai fazer de 5 anos, e aí quando chegar no próximo ano, você vai fazer mais 5 anos, e assim sucessivamente. Porque você tem que calcular a vida útil do seu ativo, e você precisa fazer o impairment uma vez por ano, certo? Então você faz na primeira vez para 5 anos. Quando chegou no ano seguinte, você vai ter 4 anos. Aí você pode fazer mais um ano, se aquele fluxo para frente ainda for, digamos, aceito, né? Se ele tiver as bases, digamos, consideradas de forma razoável. Então você pode fazer dessa forma. Mas o período máximo é 5 anos, correto? Então isso é importante. Aí ele fala aqui, ó. O item C. Então, ó, estimar as projeções para além do período abrangido pelas previsões ou orçamentos mais recentes pela extrapolação das projeções baseadas em orçamento ou previsões, usando aí uma taxa de crescimento estável ou decrescente para os anos subsequentes, a menos que a taxa crescente possa ser devidamente justificada. Bom, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ó, ele está dizendo o seguinte, que quando você vai fazer essa estimativa, ó, então, vou retomar. Ó. Estimar projeções para além do período abrangido, né, pelas previsões ou orçamentos mais recentes, tá, ó, usando uma taxa de crescimento estável ou decrescente, a menos que uma taxa crescente possa ser devidamente justificada. Ou seja, você está fazendo o fluxo aqui, pessoal, não adianta você pegar uma taxa e projetar ela crescente. Tá? Então, você precisa considerar que essa taxa do ativo, de benefício do ativo, vai ser decrescente. Por quê? Porque ele vai passar os anos, ele vai gerar menos benefício. Assim, são poucos os ativos, por isso que fala, a não ser que seja algo justificável, que tenha, digamos, crescimento, que a taxa de geração de benefício é crescente ao longo dos anos. Tá? Então isso não deve ser usado. Se você utilizar por algum motivo, então isso precisa ser justificado, tá? Ó, e aí ele ainda fala mais aqui, ó, essa taxa de crescimento não deve exceder a taxa média de crescimento de longo prazo para produtos, setores, indústria, país ou países na qual a empresa opera, ou para o mercado qual o ativo utilizado, a menos que justifique fundamentalmente uma taxa mais elevada. Ou seja, então eu estou projetando aqui uma taxa de crescimento para esse ativo de 10%. Pô, a média mundial de crescimento e desenvolvimento vai ser 3%. Então, como é que você justifica o que o seu ativo vai gerar
uma taxa de crescimento, de gerar de benefício de 10%, se a média de crescimento anual, por exemplo, do seu país ou do país no qual você atua ou do mundo vai ser 3%. Você entende? Então esse tipo de coisa não pode acontecer, porque senão você vai deixar o seu fluxo de caixa irreal, vamos falar assim, né? Ele não vai representar a realidade e, consequentemente, ele não vai trazer e mostrar a realidade desse ativo. E aí você pode estar super ou subestimando esse ativo, consequentemente, a perda dele não vai ser real, né? Bom, ele fala mais aqui, ó. Então, a administração deve avaliar a razoabilidade das premissas sobre essas atuais projeções de fluxo de caixa se baseiam, examinando as causas, as diferenças entre projeções passadas do fluxo de caixa e as projeções atuais. Então, quem é o responsável por montar esse fluxo de caixa precisa fazer essa análise. Puxa, o que eu estou usando agora é razoável, é coerente com o que eu usei no passado e vice-versa? Tá certo, pessoal? Essa parte trata-se de análise das suas bases para o fluxo de caixa. Tá? Por quê? Porque senão você faz... É a mesma coisa que fazer um valuation e você achar que a sua empresa vale $1 milhão. Eu posso achar isso. A questão é, eu consigo comprovar? Certo? Então você tem aí alguns itens e são esses, digamos assim, essas bases elas devem ser observadas, né? Ó, a administração deve certificar-se de que as premissas sobre as quais suas projeções atuais de fluxo de caixa estão baseadas, então, ó, são consistentes com os resultados observados no passado. Então, se eu tenho um resultado que vem de 10% ao ano, 3%, 4% ao ano, eu não posso estimar 20% agora, certo? Ó, garantindo que os efeitos de eventos ou circunstâncias subsequentes que não foram previstos quando os fluxos atuais observados foram estimados, tornem isso adequado, tá? Então, via de regra, pessoal, o que ele está dizendo é o seguinte, na hora que você vai fazer essa estimativa, então você, gestor, você responsável pela entidade, precisa efetivamente fazer essa análise crítica para ver se você não está normalmente a tendência é superestimar, tá? O seu fluxo de caixa, como se ele fosse gerar, se ele fosse a coisa mais milionária do mundo, e na prática não é bem assim que acontece, ok? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então vamos adiante, olha só. Então, geralmente, orçamentos, previsões financeiras, fluxo de caixa, fluxo futuro, ele fala aqui, ó, que são superiores a 5 anos, detalhados, explícitos e confiáveis, não estão disponíveis, certo? Realmente não estão. Porque quem faz esse tipo de coisa não divulga, então isso não é uma coisa que você acha lá no Google, tá certo? Por essa razão, as estimativas da administração devem ser baseadas nos mais recentes orçamentos e previsões por um período máximo de 5 anos. Por quê? Porque se você levar o seu fluxo por um período muito extenso, tá certo? E se for um fluxo de caixa que você está considerando orçamentos muito antigos, isso não vai refletir a realidade do seu fluxo. Então, essa sua estimativa ela não vai representar a realidade e, consequentemente, você pode reconhecer uma perda superior ou nem reconhecer uma perda que você deveria reconhecer. Então, a administração pode utilizar projeções de fluxo de caixa baseadas em orçamentos e previsões financeiras por um período superior a 5 anos, se estiver convicta, tá vendo, pessoal? Ele sempre está falando, ó, só vai fazer por superior a 5 anos, né, convicta de que essas projeções são confiáveis e puder demonstrar sua capacidade, baseada na experiência passada de fazer previsão acurada por período mais longo, tá? Então, a gente tem que ficar muito claro, pessoal, espero que tenha ficado muito claro que, assim, projeções para fluxo de caixa, quando a gente trata aqui de impairment, 5 anos. Não posso fazer, não é que eu não posso, eu posso fazer projeções por um período superior a 5 anos, mas primeiro, eu preciso ter convicção de que aquilo que eu vou projetar, ele tem base. Porque as projeções depois de 5 anos, elas ficam muito, principalmente num país como o Brasil, certo? São muito frágeis, digamos assim. Elas podem facilmente alterar e aí, se você fizer isso, lembre-se que você vai estar trazendo a valor presente e vai reconhecer uma perda agora. Então, se você projetou para 10 anos, por exemplo, nesses 10 anos futuros, nesses 10 anos
ou melhor, nesses 5 anos, posterior aos 5 anos permitidos aí pela norma, se você não tiver uma segurança razoável ali naquela estimativa, pode ser que você não reconheça uma perda que você deveria reconhecer. Ou o contrário, tá? Pode ser que por conta do fluxo de caixa muito extenso, na hora que você vai trazer para o valor presente, pode ser que você deveria reconhecer uma perda e não reconheça. Lógico, tem fluxo de caixa com períodos superiores? Tem, lógico. Por exemplo, tem fluxo de caixa aí, por exemplo, você vai comprar uma empresa, você não vai fazer só por 5 anos, você vai fazer por um período muito superior. Tá? Eu me lembro que a Cosipa, quando ela foi privatizada, já faz bastante tempo, 90 e alguma coisa, quando ela foi privatizada, usou a técnica aí do valuation, tá? E essa informação é pública. Foi feito um fluxo de caixa para uma estimativa, pessoal, para 30 anos. Percebe? Para 30 anos. Você projetou o fluxo de caixa para 30 anos e traz a valor presente. Então, essa foi uma das técnicas utilizadas. Mas veja, você está falando de uma empresa que vale milhões, bilhões aí. Né? Quando você está falando de alguns ativos, ainda que valham milhões também, mas uma coisa é você ter balanços, você ter projeções com mais confiabilidade do que uma máquina, do que equipamentos que você está fazendo estimativa. Tá? Então, lembre-se que nós só podemos usar por 5 anos, ok? Então, as projeções de fluxo de caixa até o fim da vida útil de um ativo, então devem ser estimadas pela extrapolação das projeções de fluxo de caixa baseado em orçamentos e previsões financeiras, usando uma taxa de crescimento para anos subsequentes. Tá? Então, quando você vai fazer essa projeção e ela passa, essa vida útil superior aí, né? Então você vai ter que extrapolar essa projeção utilizando o quê? Fala fluxo de caixa baseado em orçamentos e previsões financeiras. Então aqui você usa uma taxa de crescimento para anos subsequentes. Tá? Essa taxa deve ser estável ou decrescente, como a gente falou. A menos que um aumento na taxa seja condizente com informações objetivas, enfim. Se apropriada, a taxa de crescimento deve ser zero ou negativa. Ou seja, para períodos superiores a 5 anos, não dá para você projetar uma taxa crescente. Tá? Eu acho que para 5 anos a taxa já é decrescente, imagina para além de 5 anos. Então, pelo que diz ali o slide que vocês leram, você tem que ter uma taxa próxima de zero ou praticamente decrescente ou zero. Tá? É o que ele fala. Ó, ela tem que ser, se apropriada, a taxa de crescimento deve ser zero ou até mesmo negativa, ser decrescente. Tá? Ó, vejam, pessoal, que para fins de fluxo de caixa, olha quantas informações a gente tem aí. Ó, tá? Viram que tem bastante informação aí, né? Bastante coisa. Deixa eu só fazer dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu só ver onde nós estamos aqui. A gente tem bastante ainda, tá? Tava olhando aqui quantos slides faltam. Falta muita coisa ainda, tem bastante. Essa matéria aqui, ela tem muito material. Opa! Bom, aqui. É isso aqui mesmo, né? Isso. Então, quando as condições estiverem favoráveis e atrativas, então você está projetando o seu fluxo. Você tem lá uma taxa de crescimento, o mundo está crescendo, ou seja, de alguma forma, aquilo te ajuda, né? Vamos falar assim, ela digamos, usando o termo aqui, é favorável ou atrativa por uma questão de mercado, esse tipo de coisa. Ó. Portanto, as entidades têm dificuldade em exercer a taxa média de crescimento histórico a longo prazo. Por exemplo, 20 anos para os produtos, setores econômicos ou países dos quais a entidade opera ou no mercado do qual o ativo é utilizado. Tá? Então ele fala aqui, ó, possivelmente concorrentes entrarão no mercado e restringirão o crescimento. Então, ainda que você tenha, por exemplo, você lançou um produto, é novidade, você vê, por exemplo, o iPhone foi lançado, era novidade, então eu tenho uma perspectiva de um rendimento astronômico, só que você tem um detalhe. Vai entrar concorrente no mercado. Então a Samsung e as outras empresas de telefonia já começaram, telefonia não, de aparelhos, né? Elas já soltaram aparelhos que eram
Claro, demorou aí alguns aninhos, mas mesmo assim foi rápido. Não demorou tanto assim. Porque a gente tem tecnologia que de repente só uma empresa detém e fica 10, 15 anos. O caso do iPhone não foi tanto assim. A Apple, tudo bem, ela pode ser líder porque ela tem um aparelho que é diferente. Mas em termos de celular, hoje eu nem sei qual celular que vende mais aí, mas assim, eu percebo que é um equilíbrio bastante grande, né? Então, quando você tem, uma das coisas que você não pode projetar, ainda que você tenha condições favoráveis, condições que digam que você vai ter um rendimento no futuro, você tem que levar em consideração que vai entrar concorrente no mercado. E essa taxa média aqui, ó, por exemplo, 20 anos para um produto, imagina, você vai ficar 20 anos sozinho, a não ser que você tenha uma patente que absolutamente ninguém pode entrar no mercado, tá? O que é difícil. Bom, então, ao utilizar as informações de orçamentos, essas previsões, ela tem que considerar, a empresa tem que considerar se as informações refletem premissas razoáveis e fundamentadas. Isso aqui ele disse lá no primeiro slide, com relação ao fluxo de caixa. E se representam a melhor estimativa por parte da administração, quanto ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil remanescente do ativo. Ou seja, pessoal, aqui vocês viram que o próximo slide ele já entra num outro detalhe, mas pergunto, é fácil montar o fluxo de caixa? Viram quanto detalhe? Então você tem que levar em consideração a taxa, o mercado, você vai ter que levar em consideração que você vai crescer 5 anos, certo? Então você tem um monte de detalhes que você precisa considerar para que esse fluxo de caixa seja bem feito, tá? Lógico, nós estamos falando aqui de uma empresa de grande porte, que você tem grandes equipamentos, então isso tudo precisa ser observado no detalhe. Ah, o Diogo pegou ali uma empresa, está fazendo uma empresa pequena e tal, simples. Bom, é claro que você vai tentar projetar para 5 anos, tal, primeiro ver a relação custo-benefício, mas assim, algumas coisas que ele fala aqui, para empresas pequenas ou para ativos que não são tão relevantes assim, você não teria necessariamente esse grau de complexidade. Poderia ser uma coisa relativamente mais simples de fazer. Mas ainda assim, precisa tudo ser considerado. Tá? Bom, aqui ó, a gente entra então, por exemplo, na composição das estimativas. Então, esse caso que ele fala aqui, ó, ele fala que são as bases. Olha só, a gente tem aí ó 6 slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides para falar das bases, tá? Para vocês verem que tem bastante detalhe. Aí ele fala aqui, então, as estimativas. Ó, estimativa, você vê que a gente tem aí, ó, também aí mais meia dúzia de slides aí, ó. Meia dúzia não, mais ainda, ó. Tá? São bastante slides aí que a gente tem aqui para falar, então, dessas estimativas, tá? Muito bem, ó. Então, as estimativas de fluxo de caixa, então, o que ela tem que incluir? Projeção de entrada. Então, aqui, esse grupinho de slides aqui, ele responde aquela pergunta que eu tinha feito no início. Como é que a gente monta esse fluxo de caixa? Então, né? Então, aqui ele vai entrar no detalhe, ó. Os itens que nós temos que considerar, ó. Projeção de entrada advinda do uso contínuo. Então, eu tenho que ter, por exemplo, quanto que eu gero de venda, quanto que eu gero de produto nessa máquina, quanto que essa máquina ela produz no mês, pela média, ou quanto ela produz se eu tiver a quantidade exata. Qual o preço de venda desses produtos? Então, eu tenho a receita. E aí eu tenho aqui embaixo no item B, ó, as projeções de saídas, ó, que são necessariamente incorridas para gerar as entradas. Tá? E fala, ó, incluindo as saídas de caixa para preparar o ativo para uso. E que podem ser diretamente atribuídos ou alocados em base constante e razoável, ou seja, aquilo que você vai depreciar, ou que você vai fazer alocação. Então você tem todos os custos e despesas referentes àquela máquina. Então tem a receita e os gastos para produzir. Então eu tenho lá o valor da receita do produto, mas eu tenho a matéria-prima, eu tenho a mão de obra que passa por ali, tem a energia elétrica, tem uma série de gastos que devem ser considerados. Tá? E aí eu vou pegar todas essas receitas, menos todos esses custos, eu chego na minha estimativa de fluxo de caixa. Ó, se houver fluxos de caixas líquidos a serem recebidos ou pagos quando na baixa do ativo, do término da vida útil, ou seja, aqui ele está dizendo, então você está fazendo essa estimativa. E lá na estimativa você tem o valor residual no final, então eu vou fazer a estimativa e lá no fluxo de caixa, lá no último período, eu considero também o valor residual. A gente costuma fazer isso quando você vai fazer valuation,
né, quando você vai fazer a parte do, digamos, do fluxo de caixa desses ativos de empresas, tal, né? Ó, as estimativas do fluxo de caixa, a taxa de desconto, então devem refletir premissas consistentes, e aí considerando a inflação, aumento de preço, inflação, a taxa de juros, enfim. A taxa de desconto incluir o efeito do aumento dos preços devido à inflação, então os fluxos de caixa devem ser estimados em termos nominais. Bom, pessoal, aqui, vou ler o de baixo aqui, eu explico. Ó. Então, se a taxa de desconto excluir o efeito de aumento de preços devido à inflação, então os fluxos de caixa devem ser estimados em termos reais, porém devem incluir aumentos ou futuras reduções específicas de preço. Bom, quando a gente está fazendo projeção futura, nós temos duas situações. Ou eu considero a inflação já na minha taxa de juros, ou não. Tá? E aí, assim, então isso vai interferir. Ó, o primeiro, só voltando aqui, ó, o primeiro item fala, se a taxa incluir o efeito de inflação, então o fluxo de caixa deve ser estimado em termos nominais. Por que em termos nominais? Porque você vai pegar o preço atual e vai fazer a projeção com o período atual. Por quê? Porque essa projeção de crescimento que você vai ter ao longo desses 5 anos já vai ter ali a inflação embutida. Então eu uso o valor nominal. Quando não, eu tenho que usar o valor real. Então eu falo, ó, hoje o meu valor de venda é tanto. Beleza. Tá, no ano que vem eu vou dar um aumento de 5%. Então o meu preço lá naquele momento vai ser tanto, é a minha estimativa. Mas aí eu já estou considerando, digamos assim, a inflação em cada um dos itens que vai ter aumento ou não, seja no meu preço, seja na minha estimativa de custo, e aí eu não considero ele na minha taxa, tá? Ou eu considero, na taxa não, ou eu considero ele já dentro da minha projeção, das minhas estimativas, ou não. E aí eu uso os valores reais. Não sei se ficou claro isso aí, pessoal. Ficou? Beleza. Bom, ó, então para evitar dupla contagem, né, ou seja, para você não incluir fluxos lá 2 vezes, tal, ou valores repetidos, tal, ó, a entrada de caixa advinda de ativos que geram outras entradas, tá? Então você tem fluxo de caixa que gera fluxo de caixa para mais de um bem, por exemplo, tá? Ó, em grande parte independentes da entrada de caixa do ativo sob revisão. Por exemplo, ativos financeiros como contas a receber, tá? Então você tem ativos que estão gerando fluxos em duas pontas diferentes. E saídas de caixa que se referem a obrigações que já foram reconhecidas como passivo. Por exemplo, contas a pagar, passivos, plano de pensão e provisão. Tá? Então, você precisa tomar esse cuidado. Tá? Na hora de fazer esse fluxo, você precisa ver se você tem determinados ativos que eles geram contabilmente entrada sobre duas pontas. Por exemplo, você gera na venda, então você tem a venda e aí depois então você considera pela receita e depois você considera, ó, vou considerar fazer uma estimativa considerando 2 fluxos de caixa. Nós fizemos até esse comentário quando a gente falou do imposto de renda numa das aulas aí, que é aquela contabilização do imóvel financiado, né? Que o Marcelo tinha comentado. Ó, vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo minha projeção do fluxo de caixa, então eu projeto os bens que eu estou vendendo pela venda. Então a venda está aumentando o meu fluxo de caixa. E aí eu tenho meu contas a receber. E aí eu considero a entrada de caixa de novo. Percebe? Então eu estou considerando uma entrada de caixa pela venda e a entrada de caixa pelo recebimento da venda. Então eu tenho 2 vendas aí. E aí isso está errado. Ou, quando ele fala do passivo, eu reconheci como despesa e lancei como passivo. Então nesse momento eu reconheci uma saída de caixa. E depois quando eu estou pagando esse passivo, eu estou reconhecendo de novo uma saída de caixa. Então a gente já toma cuidado para que nessa estimativa não haja essa dupla contagem, né? Ou seja, 2 entradas de caixa ou 2 saídas de caixa. Ó, os fluxos, né? Eles devem ser estimados para o seu ativo em sua condição atual. Então, eu preciso considerar hoje o ativo na condição, digamos, física que aquele ativo se encontra, na capacidade que ele tem de geração física hoje. Então, eu vou projetar isso a partir de hoje. Ó, as estimativas futuras não devem incluir futuras entradas ou saídas de caixa previsto para as quais se tem expectativa de advir de. Então, isso aqui a gente já falou. Reestruturação,
Tá? Fala assim, com a qual a entidade ainda não está compromissada, ou melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. Por quê? Porque esses aqui são itens que ainda não aconteceram. Então, embora você tenha uma expectativa, essa expectativa ainda não ocorreu, eu não devo colocá-las na minha premissa. Isso vai acontecer quando você efetivamente fizer o aprimoramento e a partir dali você esperar o benefício. Aí sim, antes de fazer o aprimoramento, não. Tá? Ah, então, olha o que o Diogo está falando aqui. Ó, no sistema da Contimatic, os clientes se confundiam com isso. Já contavam com o passivo a pagar ou o ativo a receber. Exato. Então, isso está errado, porque quando você está fazendo aí estimativas de fluxo de caixa, isso seja o demonstrativo, ou seja, a previsão de fluxo de caixa no futuro, você tem que considerar ou somente a receita, ou somente o valor que você tem a receber. Se você considerar as duas, você vai ter duas entradas de caixa. Né? Aí falava aqui, ó, o Diogo está falando aqui, os clientes falavam que não batia. É lógico que não vai bater, porque você está considerando duas entradas. Né? Lembra que a gente comentou sobre o... exato, e aí o seu comentário está certo, Diogo. Ele já passou pela disponibilidade? Se já foi pela disponibilidade, ou você considera essa entrada ou a receita, um ou outro. Lembra que nós comentamos, pessoal, do fluxo do financiamento, no caso de imóveis financiados? Então, eu compro um imóvel financiado, tá? Como é que eu lanço isso no meu imposto de renda? Olha o que as pessoas fazem. Tem gente que vai lançando mês a mês o valor que vai pagando lá como bem e lançou o valor do financiamento no passivo. Aí mês a mês dá baixa. Então veja que eu tenho duas saídas de caixa. Uma pela entrada do ativo, a parcela, e a outra pela baixa do passivo. Então eu tenho uma saída de caixa duplicada. E é justamente esse ponto que ele está considerando aqui. Né? Então está errado isso, a gente precisa levar isso em consideração. Tá? E essa melhoria ou reestruturação só devo considerar a partir do momento em que eu fiz essa melhoria. Antes, não devo. Tá? Ó, em função do fluxo de caixas, né, serem estimados para o ativo em sua condição atual, o valor em uso não deve refletir futuras saídas de caixa ou redução de gastos relacionados. Por exemplo, redução com gasto com pessoal. Ah, então isso aqui vai melhorar o meu desempenho, vou mandar funcionário embora. Então eu não posso considerar essa redução. Ou benefícios que se tem a expectativa de advir de futura reestruturação. Então a gente já falou isso daí. Futuras saídas de caixa que melhorarão ou aprimorarão o desempenho do ativo, ou as entradas relacionadas para as quais se tem expectativa que venham dessa saída. Então, assim, se eu estou considerando o meu ativo na condição atual, essa questão de você reduzir gasto por conta de implementação, por conta de reestruturação, por conta de redução de mão de obra, enfim, elas não devem refletir o meu fluxo de caixa neste momento. Não posso fazer isso. Por quê? De novo, trata-se de uma estimativa. Essa estimativa ela pode gerar duplicidade e outra, você não tem certeza se aquilo vai acontecer. E outro, mais um item. Muitas vezes essa redução, em alguns casos, ela pode não estar diretamente ligada com o benefício gerado pelo ativo. Consequentemente, ela não é, digamos, intrínseca com o ativo, e aí você estaria, então, fazendo aí um reconhecimento de forma indevida, tá? Duplicando ou, melhor, super ou subestimando o seu fluxo de caixa, tá? Bom, aí aqui, ó, ela fala aqui, então as estimativas não devem incluir entradas ou saídas provenientes da atividade de financiamento ou recebimento ou pagamento de tributo sobre a renda. Então, eu não vou considerar imposto de renda e nem itens que venham de atividades de financiamento. Por exemplo, ó, entradas ou saídas de caixa provenientes de atividades de financiamento. Essas atividades de financiamento, ele está falando aqui de aumento de capital, enfim, novos recursos que a empresa possa colocar lá, porque eu estou falando do ativo, eu não estou falando da condição de capital da empresa. A gente tem que lembrar isso. Eu estou fazendo uma estimativa de fluxo de caixa relacionada a um bem e não ao fluxo de caixa relacionado a todos os ativos da empresa. Então, essa parte aqui, quando você recebe fluxo de caixa proveniente de algum financiamento que você fez, empréstimo, ou mesmo sócio colocando dinheiro, ela não deve ser incluída na sua estimativa. Tá? A estimativa do fluxo de caixa, deixa eu tirar daqui, ó, a ser recebido ou pago pelo
pelo valor da venda lá no final da vida útil, ou seja, em outras palavras, o valor residual, né, ó, é determinado de modo semelhante para o valor justo, né, exceto que ao estimar o fluxo de caixa, ó, a entidade deve usar os preços em vigor na data da estimativa para os ativos semelhantes que atingirão o fim da vida útil e que operaram em condições semelhantes àquela na qual o ativo será utilizado. Então lembre-se, eu vou fazer a minha estimativa lá do valor residual. Essa estimativa ela entra no meu fluxo de caixa, eu preciso considerar isso no fluxo de caixa. E eu preciso usar os preços em vigor ó, na data da estimativa para os ativos semelhantes que atingirão o fim da sua vida útil. Ou seja, então quando eu vou fazer essa estimativa do valor residual, eu preciso considerar o ativo lá no final da vida útil dele. Certo? Então nesse caso aqui, 5 anos, eu posso até estimar a vida útil para 10 anos, né? A vida útil do ativo. O fluxo de caixa é só para 5, mas o valor residual lá no final da vida útil. Então, eu preciso fazer essa consideração, mas considerando não o valor hoje, o valor lá no futuro, tá? Então, ó, a entidade tem que ajustar esses preços, tanto pelo efeito de aumento futuro de preço devido à inflação, quanto para futuros aumentos ou diminuições específicas de preço. Então, isso precisa ser feito. Vou fazer a projeção. Esses ativos, evidentemente, pessoal, eles terão, como se diz, valores que vão variar, né? Seja pela inflação, seja pelo aumento de preço, ou seja pela redução de preço. Então, essas estimativas, elas devem ser consideradas, tá? Deixa eu só ver um detalhezinho aqui, pessoal, no slide. Aqui ele fala de fluxo de caixa moeda estrangeira, taxa de desconto e tal. Bom, embora eu esteja falando aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Nós vamos fazer atividade aqui, não só teórica, mas eu quero passar uma atividade prática aqui para vocês, para a gente fazer esses cálculos. Só que é o seguinte, esses itens que nós estamos vendo aqui, seja de fluxo de caixa, taxa aqui, eles estão mais relacionados com o aspecto financeiro propriamente dito do que, evidentemente, com a norma. Então aqui, por exemplo, se você for pegar o CPC, ele não vai dar esse tipo de detalhamento. Então, o detalhamento que vocês estão vendo aqui é o da norma, perfeito? Mas se você quiser detalhamento com relação à montagem do fluxo, você vai ter que procurar isso em livros de finanças, tá? A gente pode até fazer aqui algum exercício, mas isso está relacionado a finanças, tá? Bom, e no caso de moeda estrangeira, então o que a gente pode ter, né? Ó, os fluxos de caixa futura são estimados na moeda em que eles são gerados, certo? Então na moeda que é gerado esse fluxo, então por exemplo, imagina que você está gerando isso aqui em reais. Desculpa, pessoal. Você está gerando isso em reais, ou você está gerando em dólar lá fora e vai ter que transferir para reais ou vice-versa. Então, ó, eles são estimados na moeda em que são gerados e em seguida descontados usando-se uma taxa de desconto adequada para essa moeda. Então, a entidade deve traduzir o valor presente usando a taxa de desconto à vista. Ficou claro isso aqui, pessoal? Bom, eu estou aqui no Brasil. Eu tenho investimento em dólar, tá? Eu tenho um fluxo de caixa que é gerado lá fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimar esse fluxo de caixa em dólar, porque está lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vou trazer a valor presente com uma taxa condizente com aquela economia, com aquele país, com aquela moeda. O meu valor presente, ele vai estar na mesma data aqui no Brasil, certo? Porque é valor presente. Aí eu faço a conversão. Então, primeiro eu faço todo o processo em dólar. Quando chegou no valor presente, eu faço a conversão para reais. É assim que tem que ser feito. É como nós falamos esses dias dos juros, não sei, né? A Solange até que fez o comentário, né? Então, por exemplo, eu tenho um empréstimo em dólar. O que eu faço? Primeiro eu faço o cálculo dos juros em dólar e depois eu converto para reais. Aí eu posso ter variação cambial nos juros. Você ia falar, Solange? Nossa, eu ia comentar que é mais complexo do que eu esperava. O impairment é assim, pessoal. É muita informação, porque é muito extenso esse... Se eu tenho 70... Eu nem lembro qual é o tamanho da norma, mas é muito extensa. E tem muita informação. E esses itens que nós estamos vendo aqui agora, eles são itens que estão relacionados com... como eu posso dizer? Com o fluxo de caixa. Esses aspectos, Solange, aqui, eles são aspectos financeiros mesmo. Pois é.
São aspectos financeiros. Saber muito mais que débito e crédito. Assim. Exatamente, é isso aí. Porque vamos supor, normalmente é como você tinha comentado, então isso aqui quem vai fazer é o especialista lá da tesouraria, é o cara do financeiro, isso é ele mesmo que vai fazer. Às vezes nós contadores não temos a expertise. O que ele precisa saber, e aí você passar para ele, né, digamos assim, você, nós contadores, é passar para esse pessoal as bases. Agora, você está lá, então daqui a amanhã você, o César, aí pega aí um cliente, uma empresa, uma indústria pequena, tal, vai fazer o impairment, beleza, vamos fazer. Como é que a gente faz? Você não vai ter que fazer necessariamente todos esses cálculos. Você vai pegar aqui, primeiro fazer uma análise da viabilidade, a relação custo-benefício, primeira coisa. Segunda coisa, você traz a valor presente, você vai montar o fluxo de caixa. Você vai pegar, projetar 5 anos, pega o valor. Se você não consegue medir o WACC da empresa, você pega a taxa Selic, ou pega uma taxa de inflação que está maior que a Selic, enfim, ou uma taxa de financiamento que é maior ainda, que eu acho que seria mais condizente, traz a valor presente e acabou. Agora, se você está falando de valores de milhões, sabe, que realmente vão impactar o balanço da empresa de forma considerável, então aí é diferente. Aí realmente essas premissas todas precisam ser observadas. E essas técnicas aqui são técnicas financeiras, tá? Financeiras. Oi? Não, eu tossi, desculpa. Você vê que aqui, ó, a gente entra, por exemplo, na questão da taxa de desconto também, ó. Tem várias coisas, ó, que tem que ser considerado, tá? Ó, então a taxa de desconto, ó, deve ser a taxa antes dos impostos, que reflita as avaliações atuais acerca de mercado, né? Ou seja, ó, que ele reflita as avaliações atuais de mercado acerca do valor do dinheiro no tempo, então taxa de desconto baseada naquilo que tem sido utilizado para trazer a valor presente, ó, dos riscos específicos do ativo, para essas estimativas de fluxo de caixa, tá? Isso precisa ser considerado. Então deve ser uma taxa que reflita avaliações atuais de mercado, valor do dinheiro no tempo e risco, então ele está repetindo. E aqui ele diz, ó, essa taxa é estimada a partir de taxas implícitas em transações correntes de mercado para ativos semelhantes. Por que ele fala de mercado para ativos semelhantes? Porque aqui você não é como o valor justo, que muitas vezes você tem uma cotação de mercado. Você vai lá, você pega aquela taxa específica. Aqui você precisa ver uma operação que é parecida e usar uma taxa semelhante. Ou ainda o custo médio ponderado de capital, como a gente tinha falado, que é o mais comum. Tá? Ó, da companhia aberta, listada em bolsa, que tem um ativo único, ou carteira de ativos. Semelhante em termos de potencial de serviço, risco de ativos sob revisão. Então, o que ele diz? Então, você vai usar uma taxa que reflita o mercado, o valor do dinheiro no tempo, basicamente, digamos assim, algo relacionado com a inflação, e os riscos envolvidos. Ou seja, você vai pegar uma taxa risk-free, que seja, tal. E aí você pode usar também a taxa mais adequada seria o custo médio ponderado de capital. E aí, assim, você vai ver que ele vai dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? A gente tem uma tabelinha, ó. Quando a taxa específica de um ativo não estiver diretamente disponível no mercado, então ela deve usar substitutos para estimar essa taxa. Por exemplo, ó, a gente tem essa taxa aqui, ó. Nós fizemos. Vocês lembram lá quando a gente falou do custo de capital? Desculpa, custo de empréstimo? Que eu falei, ó, você tem vários empréstimos, a tabela é a mesma. Aqui, ó, aqui a gente tem ela montadinha, ó. Veja, eu tenho financiamento de longo prazo, eu tenho debêntures e tenho empréstimo. Então tem aqui os empréstimos, tem aqui as taxas anuais para cada um desses empréstimos, a proporção que os 300 representa dos 800, os 450 e assim sucessivamente. Multiplico um pelo outro, tá certo? Tem as taxas, somo, e aí eu tenho a minha taxa, a taxa que eu devo usar aqui, ó. Minha taxa de desconto, se eu não tenho isso no mercado, essa daqui, essa taxa média ponderada aqui, pessoal, digamos assim, essa taxa do próprio exemplo aqui da norma, e vale bastante a pena você utilizar. Porque senão a gente vai fazer o WACC, e aí você não é capital aberto, você não tem algumas daquelas variáveis. Então, é mais fácil você ponderar esses custos, né, esses empréstimos e financiamentos, e usar essa taxa exatamente como nós fizemos lá no custos de empréstimos. Tá? Dúvidas até aí, pessoal? Certezas? Um monte de dúvidas, né? Quando for fazer exercício... Vamos ver nos exercícios. Aqui provavelmente vai ter bastante.
Os 10 exercícios. Aqui vai ter bastante, viu? 10 centenas de... Não, mas é exercício que tem que caber em 10 questões só. Não, eu digo vai ter bastante dúvida nos exercícios. Né? Porque é muito complexo isso aqui. Tá? Ó, e aqui a gente fala então o reconhecimento e a mensuração da perda, né? Por desvalorização aí, ó. Então, como é que eu reconheço e mensuro essa perda? Aí ele fala aqui, ó, então, se e somente se o valor recuperável do ativo for inferior ao seu valor contábil, então, ou seja, o meu valor justo ou o meu valor realizável, o meu valor em uso, dos dois o maior, ele gera o meu valor realizável. Se esse valor realizável for menor que o meu valor contábil, é o que ele diz aqui, o valor contábil deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Mas se e somente se, tá? Essa redução representa uma perda por desvalorização do ativo. A perda por desvalorização deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Ou seja, então vamos lá. Você detectou que o seu valor realizável é inferior ao seu valor contábil. A diferença, perda. Reconheço a perda no resultado. Agora, se esse ativo for reavaliado, que não é o caso mais no Brasil, porque a gente não pode mais, né? Então, eu devo, antes de mandar para o resultado, primeiro diminuir o valor da minha reavaliação. Esse ponto ficou tranquilo, né? Esse ponto é mais simples. Bom, aí ele fala aqui, ó. A perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve ser reconhecida na DRE. Então, já falou. Entretanto, a perda por desvalorização de ativo deve ser... olha só aqui, ó. Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, lá na reserva de reavaliação, que é a parte que fica lá no passivo, no patrimônio líquido. Na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação. O que exceder, né, sobre o ativo reavaliado, reduz a reavaliação. O que excede vai para resultado. Tá? A gente não tem mais reavaliação aqui no Brasil, tá, pessoal? E outra, as reavaliações que nós tínhamos, que possivelmente poderiam ter em 2008, via de regra, basicamente, nós estamos falando aí de 12 anos, né? Elas já foram, a maior parte daquilo que existia, provavelmente já está 100%, digamos, eliminada, né? Amortizada. Então, basicamente, a gente não deve encontrar mais isso em balanço. Quando o montante da perda por desvalorização for maior que o valor do ativo ao qual se relaciona, então ela tem que reconhecer um passivo. Pessoal, muito bem, presta atenção nisso aqui. Se e somente se isso for exigido por outro pronunciamento técnico. Tá? Esse ponto aqui, gente, eu vou ler de novo, porque isso aqui já gerou uma polêmica danada. Eu lembro uma vez que eu estava numa aula lá na Trevisan, lá tinha muito auditor. Quando eu falei isso aqui, teve auditor lá que assim demorou a entender, teve que levou isso para a empresa de auditoria, discutiu com o sócio lá, com o gerente, e depois voltou para a aula e aí viu que eu estava certo. Quer dizer, eu não, né? Eu não, a norma, né? Diz o seguinte, olha só. Quando o montante estimado da perda por desvalorização for maior do que o valor contábil, então, imagina o seguinte, se o valor contábil é 100, tá? A perda por desvalorização é 120. Percebe? O valor da sua perda é superior ao valor do seu ativo. Então, o que acontece? Eu vou ter que dar baixa em 100 do meu ativo, certo? Vou fazer uma conta redutora de 100. E o 20 que está a mais, o que eu faço com ele? Tem gente que quer acreditar passivo. Vamos lá, deixa eu melhorar o exemplo. Eu tenho um ativo que ele está lá pelo valor de 100. Tá? Aí eu fiz o meu valor contábil é 100. Aí eu fiz um valor, desculpa, vamos colocar assim, ó. O meu valor contábil vou colocar 200. Tem que ser dessa forma, estou dando um exemplo errado. O meu valor contábil é 200. Aí eu faço o meu impairment aqui e vejo que o meu valor contábil deveria ser 50. Certo? Deveria ser 50. Quanto que eu deveria reconhecer de perda? 150. Beleza. Como é que eu reconheço a perda? Eu crio uma conta redutora lá no meu ativo,
certo? Como se fosse a depreciação, e debito despesa. Mas como que eu vou fazer isso se o meu ativo, o valor contábil dele é 100? Percebe? Então, contabilmente, eu deveria acreditar na minha despesa. Ó, vou lá, eu deveria debitar na minha despesa 150 e creditar 150 aonde? Lá na minha conta redutora? Eu não posso fazer isso, porque o meu ativo é 100. É limitado ao valor do ativo, não é? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Solange. Então, assim, se o meu valor é 100 e a minha perda seria um valor superior, ele fica limitado ao valor do ativo. Tem pessoas que acham que devem reconhecer a perda inteira e criar um passivo. Não vejo argumentos para isso. Mas Solange, tem gente que questiona bastante isso. Mas olha só, isso também como investimento, tá? Então, por exemplo, eu tenho investimento numa coligada de 1 milhão, ela teve um prejuízo de 3 milhões. Eu faço a equivalência patrimonial, o que eu faço com o investimento? Ele é superior, a perda é superior ao meu investimento. Eu tenho que baixar o meu investimento até o limite do investimento, tá? Só que é o seguinte, na prática você não tem nada, né? Oi? Na prática você não tem nada. Exatamente. Perfeito. Você perdeu o seu investimento. Você não tem nada e mais uma dívida. Você simplesmente não tem nada. Então, às vezes pode gerar, Solange. Tá? Então, às vezes pode gerar. É aquela história lá de você herdeiro de um camarada que ele morre e ele tem um bem. Só que o bem vale 1 milhão, só que tem dívida de 1,5 milhão. Exato. Então você só herda 1 milhão, os 500 não. Mas se você optar por herdar, você tem que pagar os 500. Então eu não escolho. Quando acontece isso, aqui pode acontecer situações desse tipo que você está falando. Porque, o montante estimado da perda, quando ele for maior, né, a entidade deve reconhecer um passivo, aí ele fala, se e somente se for exigido por outro pronunciamento. Primeiro, normalmente, se você for pegar o CPC 25, que fala como se diz, dessa questão da criação de passivo, né? Ele vai falar assim, você só vai criar o passivo se você tiver uma dívida. O fato de você perder mais do que o que você tinha de ativo te gera uma dívida? Não necessariamente. Agora, é como consórcio. Exato. Eu estou pagando um consórcio, está lá no meu ativo, lá, minha empresa. Sim. E aí ele é contemplado. Aí eu tenho uma obrigação, vai lá para o meu passivo, certo? Certo. Porque eu peguei o meu bem. Sim. Aí eu estou usando esse bem. E eu perco por alguma razão. Eu vou baixar, mas a minha dívida não vai baixar, né? Então, se for fazer o impairment, qual é o impairment? É a perda, mas não é a dívida. Exato. Veja que às vezes você tem situações desse tipo que acontece e aí você passa a ter uma obrigação. Vamos supor, eu tenho um negócio com você, tá? E eu sou um banco, por exemplo, fiz um investimento, falei, investe aqui comigo e tal. Fala assim, se você perder, se o seu investimento for maior que 0, eu te garanto X de retorno. Certo? Então veja que no momento da realização daquele ativo, teoricamente, vamos supor, houve uma perda, eu faço o impairment, mas eu me comprometi contratualmente a te pagar um valor. Então, nesse caso especificamente, eu teria aí como se diz, que reconhecer um passivo. Mas nesse caso a dívida existe, entendeu? Então, você só tem que reconhecer um ativo caso essa dívida efetivamente exista. Se ela não existir, eu não tenho que reconhecer nada. Tá? Depois do reconhecimento da perda, isso aqui é outro ponto importante. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização ou exaustão deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo menos seu valor residual, se houver, em base sistemática. Então, eu reconheci a perda. Tá? A partir do momento que eu reconheço a perda, o meu valor contábil diminui. A partir daquele momento, então, pelo CPC 23 de mudança de estimativa, eu preciso pegar esse ativo e recalcular minha depreciação para frente. Preciso fazer esse recálculo. Certo? Eu preciso fazer. Por quê? Porque senão eu vou ficar depreciando um bem a mais do que ele deveria. Tá? E outra coisa, se a perda for reconhecida, quaisquer ativos ou passivos fiscais diferidos relacionados
Então aqui, Solange, fala daquilo que você tinha perguntado. Ó. Devem ser reconhecidos em consonância com o pronunciamento técnico do CPC 32, comparando-se o valor contábil do ativo com sua base fiscal. Ou seja, se eu reconhecer essa perda, veja, o impairment, a perda pelo impairment é indedutível. Só que eu estou mudando a minha base de depreciação, percebe? Então aí eu estou mudando o meu resultado, eu vou ter que fazer ajuste, e aí por conta do CPC 32 ele gera então ativos ou passivos diferidos. Então eu sou obrigado, veja só, quando você reconhece o impairment, eu preciso rever minha depreciação, preciso ver se essa diferença vai gerar. Quer dizer, se você tiver o impairment, a perda, né, pelo impairment, você vai ter que mudar o CPC 32. Mudar não, você vai ter que reconhecer um ativo ou passivo diferido. Isso vai ter que acontecer. Não tem jeito. A não ser que você esteja no lucro presumido ou no simples, tá? Mas no lucro real você vai ter que fazer. Ó, e aqui ele fala da unidade geradora de caixa aí, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó. Bom, antes de entrar nesse assunto, pessoal, a gente tem vários slides aqui, ó. Ó, tem bastante, tá? Vou dar uma sugestão. Faltam aí 10 minutinhos, não é isso? É isso aí que falta? No meu aqui faltam 12. Eu ia sugerir a gente parar antes de entrar no próximo assunto. Eu não gosto de entrar no assunto e depois na aula seguinte começar no meio do caminho. Fica esquisito. Eu não gosto. Pode ser, pessoal? Pode. Então, gerou muita dúvida aí, não? Não, é só Com os exercícios a gente vai... uns 10 exercícios você consegue. Eu acho, César, que a Solange está traumatizada com a lista de exercícios de imobilizado. Não, eu estou imobilizado por 40. Se todos os CPC for 40, não dá. A gente só vai passar o resto do... Não, é que o imobilizado tem muito mesmo. Os outros têm menos, pode ficar tranquilo. Pessoal, seguinte... Eu aprendi muito com os 40, para dizer a verdade. Fez o quê? Eu aprendi muito. Sim. Ó, pessoal, seguinte... Ó, semana que vem a gente... Bom, sábado então agora não tem aula, tá certo? E aí é o seguinte, então na semana que vem eu gostaria de marcar mais uma aula à noite para a gente finalizar esse assunto, para no outro sábado a gente já entrar com uma matéria nova, tá bom? Porque aí a gente finaliza. A minha tendência, pessoal, aí sim, hein? A minha tendência é que as aulas sejam às terças, tá? Por que a gente não fez terça essa semana? Que alguém pediu aí. O pessoal tinha pedido. Mas vocês preferem... Vamos marcar para terça-feira? Vamos? Já vamos deixar pré-agendado para terça-feira, tá bom? A Glaucia lá já está concordando. Solange, o Pode César. ser. Pode ser, Marta? Pode. Fechado. E aí assim, então a gente faz aula na terça e aí no outro sábado. Para a gente finalizar. E depois, como eu disse, a gente vai pegando essas aulas nas semanas... à medida que a gente vai tendo tempo, principalmente vocês, para corrigindo os exercícios e tal. É que este slide, esse CPC, esse aqui, tem mais uns 2 ou 3 aí que são bem extensos. São bem extensos. Tá? E eu já vou programar exercícios, quer dizer, vou programar não, estou montando uma lista de 10 exercícios para cada para postar aí para vocês, tá bom? Pessoal, então quero agradecer aí a vocês por mais uma aula, pela atenção, né? Faltam aí 10 minutinhos, tá? Então, no outro sábado, teremos aí mais um aluno, tá? Esse material já está publicado, eu estou convertendo os vídeos, tá, Marta? Para postar, ainda não acabei não terminando a conversão ainda, e aí a gente vai, então, finalizar esse material na próxima aula, tá bom, pessoal? Só uma dúvida, professor. Pode falar. Com relação ao primeiro CPC que a gente teve, que acho que foi o 46, não, 46? Não. 26. 26. Lá na sala de aula, você fala? Isso. Você não chegou a passar o exercício deles, né? Não, porque... Não. Porque foi mais ele é mais apresentação, né? Então, porque na verdade, o CPC 26, digamos assim, eu posso até montar, tá? Posso até montar. Eu vou fazer um levantamento, até com a fala da Marta, eu já tinha pensado, e aí o que ela está me perguntando aqui reforça. Eu vou fazer um levantamento, pessoal, porque eu tenho intenção, como eu disse, de daqui a amanhã ser a referência aí em escola de negócios, não só IFRS, mas todos os cursos, tá?
Eu quero montar, Marta, um caderninho já com exercícios montados. Então, ó, CCPC, o slide, os exercícios. Eu vou, embora eu esteja um pouco atrasado, né? Vocês vão falar que vocês são cobaias, né? Todo aluno fala na primeira turma, a gente é cobaia, assim. Eu quero montar esse caderninho e eu vou pegar esses CPCs que nós não fizemos. O CPC 26 nós não fizemos, mas eu monto também, ainda que sejam testes, esses mais teóricos testes. Esse aqui como um permit, por exemplo, de lançamento. E tem aquela atividade que eu preciso finalizar, que é entregar esse semestre referente ao semestre passado, né? De lançamento, tal, de fazer um trabalho mais... E aí sim, vai envolver todos os aspectos, inclusive lançamentos contábeis. Mas eu vou montar, então, vou fazer um levantamento. Falar, esse aqui nós não fizemos exercício, esse não fizemos, eu vou postando para vocês. Eu posto até ir lá. E aí a gente aqui na aula vai combinando a data de entrega, tá bom? Para a gente combinar aí o tempo que vocês vão ter disponível para fazer as atividades. Tá bom? Beleza. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, então, obrigado aí. Bom final de semana. Até terça, né? Bom fim de semana. Fala, César. Boa semana. Tchau, tchau. Para vocês também. Amanhã eu faço um tutorialzinho para aquilo que você perguntou do Axis. Legal. Ótimo, ótimo. Tá bom? Aquilo eu vou fazer duas coisas. Deixa eu só, então, finalizar aqui a gravação, né? Então, agradecendo aí, a gente te fala mais essa semana aí. Tá bom, pessoal?